Os Estados Unidos foram fundados com base em ideais de liberdade, justiça e democracia. Por muitos anos, esses princípios se espalharam pela América do Norte e por outros lugares. E se esses valores tivessem colocado em risco outras potências? E se esse modelo de governança americana gerasse distúrbios entre países de diferentes religiões? Imagine um mundo sob tensão máxima entre as superpotências. Um conflito mortal eclode, mergulhando os Estados Unidos, os membros da OTAN, a Rússia, a China, o Irã e a Coreia do Norte em uma guerra maciça. Sem dúvida, essa batalha total teria um impacto profundo na comunidade internacional, e poderia muito bem levar a um resultado apocalíptico. Para entender as sementes desse conflito, precisamos primeiro examinar a história entre os Estados Unidos e a União Soviética. A Guerra Fria de 1947 a 1991 foi um período de tensão geopolítica entre as superpotências. Embora não tenham lutado diretamente, os lados competiram na construção de seus arsenais nucleares. Vamos entender quais eventos históricos ocorreram para chegarmos até aqui. 30 de dezembro de 1922, formação da União Soviética. 19 e 24, ascensão de Joseph Stalin. 1936 a 1938, o Grande Expurgo. 22 de junho de 1941, Adolf Hitler e a invasão da União Soviética. Em 2 de setembro de 1945, termina a Segunda Guerra Mundial. Em 15 de abril de 1945, a União Soviética invadiu o país europeu vizinho em Berlim, Alemanha. Em 9 de novembro de 1989, os muros caem em Berlim, na Alemanha. Em 26 de dezembro de 1991, a queda da União Soviética. 7 de maio de 2000, a ascensão de Vladimir Putin. Em 8 de agosto de 2008, a Rússia invade a vizinha Geórgia. Em 24 de março, a Rússia toma a península do sul da vizinha Ucrânia. Por fim, o evento que pode muito bem ter dado início a tudo. 24 de fevereiro de 1922. A Rússia invade ainda mais a vizinha, mas soberana, Ucrânia. Você quer ver mais? Agora você pode assistir a todos os episódios de nossa série em nosso site. Comece hoje mesmo e explore o potencial da próxima guerra mundial. A Rússia, com uma economia moderadamente próspera e 143,4 milhões de cidadãos, orgulha-se de sua história e de suas raízes soviéticas. Especialistas em geopolítica argumentam que a Rússia nunca se integrou totalmente à nova ordem mundial de governos democráticos.
Apesar da queda da União Soviética em 1991, o desdém da Rússia pelos Estados Unidos, e pela cultura ocidental em geral, vem de décadas. 24 de fevereiro de 22. Se a Rússia invadir a Ucrânia, a OTAN e seus aliados responderão imediatamente, para defender a independência do país vizinho da Rússia. As forças militares russas tomam 3 regiões críticas nas fronteiras do sudoeste e do extremo leste da Ucrânia. Além da península da Crimeia, a massa de terra ao sul da Ucrânia vai além das vantagens militares. A península da Crimeia também é de importância econômica devido à sua localização favorável no Mar Negro, bem como à sua proximidade com países vizinhos, como a Turquia e a Romênia. A Ucrânia é uma importante zona de amortecimento entre a Rússia e os países da OTAN devido à sua localização geográfica. A anexação da Crimeia pela Rússia em 2014 e seu apoio aos separatistas no leste da Ucrânia aumentaram as tensões na região. A Rússia tem o maior número de armas nucleares e a segunda maior frota de submarinos de mísseis balísticos do mundo. Eles também são uma das 3 únicas forças armadas nacionais, juntamente com os ISAF-UA e a China, que operam bombardeiros estratégicos. Fique pronto! Examinaremos as capacidades militares de cada lado nesse conflito de alto risco. Também exploraremos as estratégias, táticas e armamentos que poderiam ser utilizados em uma guerra total envolvendo os Estados Unidos, a OTAN e a Rússia. Os Estados Unidos e a OTAN enfrentam um delicado ato de equilíbrio. Eles devem se comprometer com a soberania da Ucrânia e impedir novas agressões russas. Por outro lado, eles devem evitar ações que possam levar a uma guerra mundial. Os estrategistas militares poderiam avaliar várias opções, como diplomacia, sanções econômicas, demonstração de força ou intervenção militar limitada. Vamos explorar algumas dessas opções em mais detalhes. A diplomacia é a primeira opção de defesa. Estão em andamento negociações intensas entre os Estados Unidos, a OTAN e a Rússia para estabelecer um cessar-fogo, retirar as forças russas da Ucrânia e criar uma estrutura para uma solução pacífica de longo prazo. A OTAN pode usar sanções econômicas como alternativa à força militar. Ao impor sanções severas à Rússia e a seus aliados, a OTAN poderia tentar pressionar o governo russo a retirar suas tropas da Ucrânia. As sanções podem ter efeitos imprevisíveis e podem não produzir resultados imediatos. O envio de mais tropas e recursos militares para o flanco oriental da OTAN enviaria uma mensagem forte à Rússia. A OTAN demonstrará seu compromisso com a defesa de seus países membros e com a dissuasão de novas agressões russas, sem entrar diretamente em combate. Uma intervenção militar limitada poderia consistir no fornecimento de apoio logístico, inteligência e equipamentos militares à Ucrânia. Essa opção fortaleceria a capacidade da Ucrânia de se defender, mas também poderia provocar a Rússia e aumentar o conflito. Cada opção tem suas vantagens e desvantagens. Os Estados Unidos e a OTAN estão trabalhando para evitar um conflito global. O menor erro de cálculo pode desencadear uma cadeia de reações que leva à guerra. Com o aumento das tensões, a Rússia aumenta sua presença militar na região, realizando exercícios militares maciços perto da fronteira ucraniana. Essas ações provocativas geram medo e ansiedade entre os membros da OTAN e a comunidade mundial. Os esforços diplomáticos para reduzir a tensão se intensificam. Negociações de alto nível entre os Estados Unidos, a OTAN, a Rússia e a Ucrânia em busca de uma solução pacífica para garantir a integridade territorial da Ucrânia. O Pentágono em Washington, D.C., está acompanhando de perto a escalada da situação entre a OTAN e a Rússia em relação ao conflito ucraniano. Altos oficiais militares e conselheiros realizam reuniões de emergência para avaliar riscos e estratégias diante da crise, reconhecendo as possíveis consequências de um confronto militar direto com a Rússia.
Eles pedem que o governo se concentre em fornecer apoio indireto à Ucrânia e, ao mesmo tempo, mantenha os canais diplomáticos abertos para evitar uma escalada ainda maior. Não deixe de se inscrever e apertar o botão de notificação para se manter informado sobre os últimos episódios do pior cenário possível da Terceira Guerra Mundial. Obrigado por nos receber. Para manter-se atualizado com nossos últimos lançamentos, siga-nos em nossas redes sociais. Estamos no Instagram, Facebook, Twitter. Estamos em todos os lugares. Obrigado por você assistir ao nosso canal. Há muito mais de onde isso veio. Estou interessado em assistir a todos os episódios hoje. Visite nosso site para acessar nossa biblioteca de mídia, usando o link de URL fornecido. Pronto para testar o que você sabe sobre a Segunda Guerra Mundial? Quais são os 2 países que já estavam envolvidos em um conflito militar antes do início da Segunda Guerra Mundial? Escreva sua resposta nos comentários na parte inferior do vídeo do YouTube e aguarde a resposta correta. O Japão e a China estavam em guerra antes da Segunda Guerra Mundial. Diante de uma possível guerra mundial, os INA-SIRIUA e a OTAN buscam apoiar a Ucrânia sem entrar em conflito direto com a Rússia, optando por fornecer equipamentos militares, inteligência e apoio logístico às forças armadas ucranianas, mas evitando enviar tropas para participar da luta. À medida que armas avançadas, munição e outros suprimentos chegam à Ucrânia, o país fortalece suas capacidades militares. As forças ucranianas agora estão mais bem equipadas para resistir à invasão russa e proteger sua soberania. A recusa da OTAN em enviar tropas para a Ucrânia limita a capacidade do exército ucraniano. A falta de pessoal militar experiente em campo cria desafios na coordenação e execução de operações complexas contra um adversário formidável como a Rússia. Os mercados acionários mundiais caem à medida que os investidores se preocupam com a escalada do conflito. Os políticos realizam coletivas de imprensa para tratar das preocupações de seus eleitores no país. A Rússia está enfrentando problemas econômicos e de falta de moradia, à medida que a situação se agrava, com empresas fechando em todo o país. As terríveis consequências econômicas do conflito estão sendo sentidas não apenas na Rússia, mas em todo o mundo. O mercado continua a reagir negativamente à incerteza atual e à possibilidade de uma nova escalada. Um conglomerado internacional começa a demitir funcionários baseados na Rússia, a primeira etapa de seu processo de rompimento de laços com a economia do leste europeu, e de abandono e desvinculação de seus planos de crescimento comercial. Diante da turbulência econômica, os ucranianos deixam seu país. O aeroporto internacional da Ucrânia está sofrendo um êxodo em massa, enquanto distritos comerciais outrora movimentados permanecem assustadoramente vazios. O mundo assiste em choque, esperando uma resolução pacífica da crise e estabilidade para a região. À medida que o conflito na Ucrânia continua a aumentar, o governo ucraniano e seus cidadãos se encontram em uma situação cada vez mais desesperadora. Apesar da assistência militar dos Estados Unidos e da OTAN, o exército ucraniano tem dificuldades para repelir a invasão russa sem as tropas da OTAN no local. O aeroporto de Boryspil é um lugar de esperança para aqueles que buscam refúgio em tempos caóticos. Embora muitas pessoas tentem sair ao mesmo tempo, problemas logísticos no aeroporto causam atrasos e frustração.
Os ucranianos, desesperados para escapar da crise, aguardam ansiosamente seus voos e rezam para sair antes que o pânico tome conta do país. Autoridades e cidadãos ucranianos pedem encarecidamente aos Estados Unidos e à OTAN mais recursos e pessoal para defender sua nação. Eles imploram à comunidade internacional que reconheça a gravidade da situação e a possibilidade de o conflito se transformar em uma grande guerra. A intensidade do conflito aumenta à medida que os tanques disparam e os prédios da cidade são atingidos por projéteis militares, envolvendo os quarteirões do centro da cidade em fumaça. Explosões devastadoras ecoam pela região, ressaltando a gravidade da situação. À medida que a violência foge do controle, fica cada vez mais claro que o mundo está à beira de uma catástrofe inimaginável, e que é necessário tomar medidas urgentes para evitar mais escalada e devastação. À medida que o conflito entre a Rússia e a Ucrânia se intensifica, os Eri-Senuriwa e a OTAN se encontram em uma posição cada vez mais precária. Há pressão para fornecer assistência mais direta à Ucrânia, mas também há uma tentativa de não provocar a Rússia e seus aliados. O destino da Ucrânia e do mundo inteiro está em jogo. O tempo está se esgotando, e as decisões tomadas por essas potências mundiais nos próximos dias e semanas moldarão o curso da história. No próximo episódio, examinaremos mais de perto o desenvolvimento da crise, como os Estados Unidos e a OTAN lidarão com essa situação traiçoeira. A diplomacia prevalecerá, ou o mundo entrará em um conflito global devastador? Não perca a continuação dessa série emocionante. Inscreva-se e ative as notificações para manter-se atualizado com os últimos episódios. Você quer ver mais? Agora você pode assistir a todos os episódios de nossa série em nosso site. Comece hoje mesmo e explore o potencial da próxima guerra mundial. Crie serviços excepcionais de vídeo e autônomos com IA avançada, hospedagem de classe mundial e proteção de privacidade online. Cadastre-se agora e aproveite promoções exclusivas. Registre-se nos links da descrição para começar a criar conteúdo envolvente,